Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado aqui para você. Segunda-feira, dia 25 de fevereiro, nós teremos mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo, junto com o Alisson Andrade. Só que dessa vez a live não vai ser mais às 8 horas da noite. Nós estamos fazendo às 8, só que na segunda, agora, dia 25, vai ser às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. E eu já convido você a deixar aqui nos comentários aquela sua dúvida, aquele assunto que você gostaria de que nós comentássemos, aquela sua questão para que a gente possa responder durante a live. E você também vai poder interagir conosco via chat. Nós tivemos na última live uma discussão muito interessante entre o pessoal do chat, foi bastante enriquecedor, foi um assunto muito legal e é uma interação bem legal que nós podemos ter juntos. Então você vai poder mandar a sua pergunta, interagir com os outros ouvintes, e caso você perca, fica tranquilo porque eu coloco ela aqui, disponibilizo ela na íntegra aqui no meu canal. Então lembre, segunda-feira às 5 horas da tarde, horário de Brasília, mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo, junto com o Alisson Andrade. E agora, falando sobre o assunto do vídeo, não tem como abordar outro assunto hoje sem ser a proposta que foi encaminhada do Bolsonaro para o Congresso sobre a reforma da Previdência. Esse assunto está gerando muito burburinho, é um texto bastante extenso, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, então os parlamentares estão estudando, muitas pessoas ainda estão estudando essa proposta para pegar aquela minúciazinha que pode ter um impacto muito grande. Então ainda está uma etapa de estudos e mais coisas irão sair ao longo dos dias. E os deputados, eles estão estudando essa proposta porque agora vai ser aberta a rodada de negociações entre os parlamentares e o Palácio do Planalto. E já causou a reforma, o texto já causou alguma certa polêmica, já causou algumas queixas de alguns governadores, principalmente governadores do estado do norte, dos estados do norte e do nordeste, por conta ali daquela mão um pouco mais pesada, principalmente em cima dos idosos mais pobres. Alguns pontos dessa proposta vão ser alterados. Eu tenho aqui, eu consigo apontar possivelmente 3 pontos que vão ser alterados. Nós vamos falar isso mais para frente no vídeo. Bom, agora nós temos que falar como que vai ser essa tramitação dentro do Congresso. Como que vai ser essa negociação dentro do Congresso? Aparentemente o governo Bolsonaro não vai ter uma vida tão fácil assim para negociar com os parlamentares, com os congressistas. Na segunda-feira, praticamente aí na véspera que foi enviado, que foi enviado o projeto da Previdência, nós tivemos uma votação ali com relação ao sigilo, daquele decreto do sigilo das informações governamentais, e o governo foi praticamente derrotado por unanimidade. Somente deputados do PSL votaram a favor do governo, todos os outros partidos foram contrários ao governo e nem mesmo o PSL teve votação na íntegra com relação a isso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo. E essa derrota do governo, a primeira derrota do governo no Congresso, foi um recado muito claro que os congressistas deram a Jair Bolsonaro. Nós não vamos aceitar que você continue negociando diretamente com as bancadas, nós partidos queremos que você negocie conosco, e nós podemos articular qualquer coisa para derrubar, qualquer projeto que você venha encaminhar para nós. Então isso foi um recado dado, foi um recado muito claro. Rodrigo Maia articulou os partidos para que eles votassem contra, então Rodrigo Maia já está dando passando um recado para Bolsonaro, e toda aquela história que Bolsonaro achava logo depois que ele foi eleito, que ele não precisaria negociar com o Congresso, ele não iria precisar negociar com os partidos, essa velha prática política do Brasil de negociar, Bolsonaro achou que ele poderia, ou pelo menos deu a entender durante a campanha que ele estaria livre disso, ele não está, ele vai ter que fazer essa negociação. E tudo isso fica um pouco mais complicado com as falas de Joyce Hasselmann. Joyce, deputada federal por São Paulo, do PSL, você conhece muito bem, ela disse que muitos deputados que juraram amor a Bolsonaro agora estão se afastando do presidente nesse momento que é tão necessário, que é a reforma da Previdência, onde a base aliada tem que estar muito bem unida. E está gerando certas dificuldades até para a escolha do relator dessa proposta. Muitas pessoas, muitos deputados estavam animados para serem um relator da reforma da Previdência, só que essa empolgação foi diminuindo cada vez mais, principalmente por conta do texto que foi encaminhado. O favorito para ser o relator é o Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, só que ele está com um enorme receio por conta do texto. Os deputados eles estão receosos por conta do texto porque isso pode acabar afetando me fugiu a palavra agora, mas a popularidade deles para 2020, porque em 2020 nós vamos ter
as eleições para prefeito. Então esses deputados, muitos deles irão sair candidatos, eles não querem que a imagem deles fique afetada, fique abalada por conta desse texto da reforma da Previdência. E é interessante porque o governo ele tem 370 deputados que não irão se opor a ele, segundo o Efraim Filho falou, Efraim Filho do Democratas da Paraíba, de Pernambuco, perdão, Democratas de Pernambuco. Ele falou que o governo tem 370 deputados que ele pode, só que ele não vão votar contra, que não vão se opor ao governo, só que o governo não dialoga com essa base. Ele falou que não é nem uma questão de crise, é uma questão de falta de diálogo mesmo. O governo não está conseguindo trazer esse pessoal para si. Então veja que há uma certa dificuldade de Bolsonaro ali de trazer esse pessoal, de dialogar com essa base aliada. Isso gera algumas coisas, principalmente por conta de alguns pontos que são os pontos que possivelmente irão mudar. Porque alguns pontos geraram muita polêmica. Entre eles, o que mais gerou polêmica foi a questão do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Essa lei ali garantia aos idosos mais carentes, a partir dos 65 anos, um salário mínimo. E aí, com essa nova proposta, os idosos passariam a receber esse salário mínimo somente aos 70 anos, e a partir dos 60 eles iriam receber uma querelhinha ali de R$ 400 mensais. Eu fiz um vídeo criticando bastante esses pontos polêmicos, eu vou deixar aqui na descrição, inclusive esse ponto do LOAS. Geraldo Alckmin, que você bem conhece, foi candidato à presidência da República pelo PSDB, disse que essa reforma é uma reforma desumana. E Ciro Gomes, do PDT, falou que essa é uma reforma criminosa. Então ambos eles concordam bastante comigo, eles têm uma visão semelhante à minha com relação a essa parte direcionada ao LOAS, direcionada ao benefício dos velhinhos. Foi um erro muito grande de Paulo Guedes ter feito essa proposta, ter colocado isso lá, porque se você for ver a economia que vai ser gerada é uma economia muito pequena perante uma polêmica tão grande. E aí, o Paulo Guedes ele já deu sinais que ele vai rever, ele vai retirar esse ponto da sua proposta, conforme o Renan Filho, que ele é filho do senador Renan Calheiros. Renan Filho, ele é o governador do estado de Alagoas, ele já soltou que em conversas aparentemente com Paulo Guedes disse que vai rever esse ponto. Isso não é, estrategicamente, não é bom o Paulo Guedes fazer, porque ele já mostra que ele está cedendo em um ponto antes mesmo das negociações praticamente começarem ou virem a público. Então o que ele mostra? Que esse ponto, os congressistas eles não vão precisar bater tanto, não vão precisar gastar tanta energia, porque Paulo Guedes já mostra que vai uma predisposição a alterar esse ponto do LOAS. Então os congressistas eles vão poder concentrar energia em outros pontos que vão ter negociação mais difícil. Então foi um erro estratégico do Paulo Guedes demonstrar essa, podemos dizer, fraqueza com relação a esse ponto do LOAS. E aí é interessante o ponto do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes fez recentemente um seminário com o pessoal do PDT, na hora que ele apresentando praticamente a sua proposta de reforma da Previdência. E o Ciro Gomes tem traçado um caminho bastante interessante para 2022. Eu vou fazer um vídeo, talvez sábado ou domingo, falando sobre esse seminário, falando sobre o caminho de Ciro Gomes, sobre a forma como o Ciro Gomes tem feito oposição. Se inscreva no canal, fique ligado, porque vai ser um vídeo bastante interessante. Você é chato falar isso, mas vai ser um vídeo imperdível, você que gosta do Ciro Gomes e você que gosta desses bastidores para 2022. Outro ponto que gerou bastante polêmica foi o ponto, e possivelmente vai ser alterado, é o ponto das aposentadorias rurais. O trabalhador rural vai ter que trabalhar mais, é um trabalho mais complicado do que o trabalho urbano, então esse ponto vai ser alterado. E outro ponto que já era praticamente uma certeza que vai ser alterado é aquela questão das alíquotas continuadas. As pessoas de classe mais altas vão ter que pagar ali até 16% de alíquota. E eu tenho certeza que as elites e a alta classe média não votarem em Bolsonaro, esperando que eles teriam que pagar mais, teriam que pagar essa alíquota para a Previdência. Então isso gerou um burburinho. E uma própria senadora, a Sandra Arruda, do PSL, senadora do PSL, Sandra Arruda, já criticou, já falou sobre essa alíquota que possivelmente vai ser mudada, porque as elites não votaram, não apoiaram Bolsonaro, esperando que elas tivessem que pagar essa alíquota maior. E até a Sandra falou que isso é um abuso, uma afronta para a classe média brasileira. Então são esses 3 pontos que possivelmente serão mudados. A questão do LOAS, o benefício para os velhinhos, a aposentadoria rural e a alíquota para pessoas com mais pessoas que têm maior renda. Então esses pontos são os pontos mais aparentes que eles irão praticamente ser mudados. Ao passar dos dias, ao longo dos próximos dias, nós teremos
com certeza outros pontos ali que vão gerar muitas discussões, mas esses pontos são os pontos mais proeminentes no momento. E o que você acha? Quais são os pontos que você gostaria que fossem alterados na reforma da Previdência? Deixa aqui nos comentários, porque isso é muito interessante para que a gente possa endossar esse argumento. Tem gente muito grande seguindo o nosso canal, pessoas com mais de 500 mil seguidores, pessoas com 200 mil, 100 mil. Então, essas pessoas, quando elas olham nos comentários dos vídeos e veem as suas reclamações, elas podem sim endossar e a gente fortalece ainda mais essa nossa corrente. Então, deixa aqui os seus comentários sobre essa reforma. Considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que a gente possa fortalecer essa corrente. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.